Eu me lembro de uma época que eu vivi a minha vida sempre com uma sensação estranha, como se eu não fosse merecedora de tudo que eu tinha ou tudo que eu estava conquistando na época. Era como se eu não tivesse capacidade para fazer o que eu queria fazer, o que eu estava fazendo. Não sei se vocês já se sentiram assim, mas no meu caso talvez fosse explicado por eu ter engravidado aos 16 anos. A maternidade muito jovem, numa casa onde eu passei muitos julgamentos, muitos desentendimentos por ser uma mãe tão jovem naquela época, que isso pode ter afetado nesse sentimento de fraude, sabe? Quando a gente se sente talvez um impostor. E esse sentimento de impostor, que é quando a gente não acredita na nossa própria capacidade, a gente não consegue assimilar os nossos próprios méritos. Mas isso começou na minha vida basicamente quando eu trabalhei numa empresa do ramo de telecomunicações, onde eu comecei como agente de marketing, fui crescendo, até conseguir uma oportunidade como gestora, como supervisora. E eu era supervisora de 26 pessoas e naquela época eu só tinha 22 anos. Era muito jovem também. Mas e aí? Eu naquela situação, tendo que fazer gestão de todas aquelas pessoas e ser responsável pelo resultado delas. Como é que eu ia fazer? E eu sofri a síndrome do impostor naquela época. E vocês sabem que a síndrome do impostor faz com que a gente se sinta falsa, relapsa, apática, usurpadora, descrente e enganador. Isso no meu conceito. É o que eu entendo. E a síndrome do impostor, hoje ela atinge mais de 70% das pessoas bem-sucedidas nas grandes empresas, de acordo com uma pesquisa da Gale Matthews, que foi realizada na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, essa síndrome, naquela época que eu trabalhava naquela empresa, muitas vezes era assim: eu tinha que entregar um resultado, participar de uma reunião de resultados com todos os gestores, com o meu coordenador, e parecia que eu estava sendo meia falsa naquela entrega. Por mais que diziam que aqueles indicadores estavam bons, ou por mais que diziam que eu era boa, eu não acreditava, me sentia falsa realmente. Ou me sentia relapsa. Por quê? Porque às vezes eu tinha que reconhecer um funcionário daquela equipe que se destacava, eu não dava o devido mérito para aquela pessoa e parecia que eu estava meio relapsa com a minha equipe. Por quê? Porque eu não acreditava que eu, destacando uma pessoa, o nosso resultado iria ser mostrado, iria aparecer para outros gestores. Ou às vezes eu me sentia apática, sabe? Eu tô ali, tô trabalhando, tô fazendo o meu, não preciso de novas ideias, novos projetos, tô ali com essa apatia, porque às vezes a liderança tem isso quando a síndrome do impostor acontece. Ou quem sabe, a usurpadora. Quando a gente está numa reunião que a gente tem um insight de muitas ideias e ali aquele brainstorm, você sai dali pipocando pensando, poxa, eu posso fazer um projeto que vai ajudar a empresa que eu trabalho e eu vou conseguir me destacar mais ainda, mas quando você chega, não, eu não vou fazer essa ideia porque essa ideia de outra pessoa parece que eu estou usurpando aquela ideia de outra pessoa. Olha que loucura! Ou quem sabe, nesse estágio, quando a gente se sente descrente ou enganador, ali nesses últimos estágios, e eu vou dizer que não é com nenhum embasamento científico, é o que eu acredito, quando eu estou descrente, eu já não estou mais ligando para o que a equipe está fazendo, eu não estou mais desenvolvendo, eu não estou mais correndo atrás dos meus indicadores, eu estou ali, ó, só estou passando tempo. E eu acabo fazendo o quê? Me escondendo em muito trabalho, muita coisa para fazer, e eu deixo de trabalhar o que eu deveria trabalhar. Então o descrente
chegando no enganador, que parece que você está enganando todo mundo. Eu acho que são os piores estágios ali da síndrome do impostor. E eu vou te dizer que essa síndrome, quando acontece, a gente muitas vezes não está preparado. E eu não estava preparada ali, naquela equipe, sempre sofrendo isso e me escondendo através do que eu considerava imperfeições e achando que todo mundo ali ao redor era mais inteligente do que eu. Porque quanto mais eu era boa, menos eu acreditava em mim. E quanto mais eu fazia ali parecendo ser legal, eu não acreditava naquilo que eu estava fazendo. E é isso. Então eu te pergunto aí, o que você tem feito, que você tem sentido esse sentimento de fraude aí no seu dia a dia? Porque quando você chega nesse estágio, você tem dois caminhos. Ou você lida com aquilo tudo, busca ajuda e orientação para poder entender o que está acontecendo, ou você simplesmente desiste. E no meu caso, eu desisti daquela carreira, eu simplesmente pedi demissão. Quando apertou mesmo, eu pedi demissão daquela empresa e falei, eu não deveria estar ali como supervisora. E estava numa época que eu estava em total ascensão, quase virando uma coordenadora de equipes. E eu simplesmente pedi para sair. E aí eu fui trabalhando em outras empresas e me desenvolvendo e entrando em outras organizações, até que eu entrei numa empresa do ramo do entretenimento. E naquela empresa do entretenimento eu também cresci muito rápido, fui subindo, mas sempre com aquela questão: será que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra empresa? Será que eu vou desistir também de trabalhar? Mas vamos lá. Aí eu entrei naquela outra empresa e as coisas foram acontecendo, me formei em engenharia de produção, já tinha formado em gestão de RH, me formei em engenharia de produção e veio a primeira oportunidade. Gisele, você vai precisar ser responsável por um projeto, você vai ser líder desse projeto numa equipe pequena, mas você que vai tocar, você que vai ficar à frente. Pronto, acabou o meu dia. Eu cheguei em casa em prantos, mais um desafio que eu ia tocar, e agora o que eu ia fazer da minha vida? Então a primeira coisa que eu fiz foi chorar, porque eu já estava querendo me auto-sabotar e dizer, não, eu não posso tocar esse projeto porque eu não tenho capacidade, passa para outra pessoa. Mas foi aí que o divisor de águas aconteceu. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei para minha filha deitada na cama dela, eu comecei a olhar para ela e dizer, não posso fazer isso, eu não vou correr desse desafio, não por você. Por você eu vou ser mais corajosa, por você eu vou ser mais autêntica, porque você merece uma mãe mais confiante, porque eu vou fazer por você. E foi ali que eu comecei a pensar, eu preciso de um plano para minha vida. Por quê? Porque a gente precisa pensar nos nossos combustíveis. E eu falo para vocês, quais são os combustíveis hoje da sua vida? Quem são as pessoas que te levam a acordar todo dia de manhã, que você possa vencer essa síndrome do impostor que te paralisa? O meu combustível foi a minha filha, que na época estava ali precisando de mim para que eu cuidasse dela, para que eu trouxesse coisas boas para ela, e então precisava fazer por ela. Foi aí que eu comecei a pensar no meu plano, o que eu ia fazer. Então a primeira coisa que eu digo para vocês é: desenvolva o seu autoconhecimento. Quando a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, a gente se conhece melhor, a gente quebra barreiras, a gente quebra nossos paradigmas para que a gente possa estar onde a gente deve estar e fazer o que precisa fazer. Segundo, pratique a autoaceitação. Se aceite como pessoa, aceite as suas imperfeições, aceite-se como você é e os desafios que você precisa lidar. E pratique ou aprenda a lidar com o seu fracasso. Os seus fracassos estão aí para te fazer mais fortes. Então você entenda quais são as coisas que você perdeu ou as guerras vencidas e depois mantenha
o registro de todos os elogios que você recebe. Tudo que falam pra você, que você é bom, você registra, porque aí você vai pensar, caramba, já me falaram sobre isso, realmente, eu sou bom no que eu faço, já registrei isso aqui, anote os elogios. E outra, pratique o OPCE. O OPCE foi uma ferramenta que eu criei, que me ajudou na minha vida e vai ajudar você também, no sentido de fazer 4 perguntas simples. Onde eu estou? Para onde eu vou? Como eu vou fazer para chegar lá? E se eu estou no lugar certo? Para você poder traçar o seu plano de maneira estratégica, para você crescer dentro da sua empresa, para você ajudar a sua equipe a crescer também, mostrar para eles quais são os objetivos que você tem junto com a empresa para que vocês possam caminhar juntos. E busque ajuda se você precisar na sua jornada dentro da empresa. Se você precisar caminhar com um mentor, se você precisar caminhar com um líder, com um gestor, busque ajuda. E foi assim que eu consegui driblar essa síndrome do impostor, que me ajudou a sair dessa sensação de fraude. E quando eu consegui vencer essas barreiras, eu consegui não só algumas promoções dentro dessa empresa e fui crescendo cada vez mais, toquei o projeto, que foi um sucesso, graças a Deus, e também eu consegui fazer a minha transição de carreira. E a minha transição de carreira me levou ao quê? A abrir uma empresa. Hoje eu tenho a Gisele Santos Desenvolvimento Humano, tenho alguns cursos com mais de 430 alunos espalhados por mais de 8 países diferentes. Hoje eu sou mentora, sou consultora de empresas e me levou a vir aqui desenvolver novos líderes que não sabem que estão lidando com a síndrome do impostor, mas estão aí tentando buscar a sua autenticidade, e hoje eu acredito que eu sou mais autêntica. Recentemente eu trabalhei como líder, como gerente de performance na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu toquei alguns projetos e processos lá na Secretaria de Tecnologia, então foi muito legal. Porque eu acho que se eu ainda estivesse lidando com aquela síndrome do impostor, talvez eu não teria assumido tantos projetos, não teria chegado tão longe. E hoje eu estou aqui palestrando. Então é importante que vocês se conscientizem se vocês estão de fato sofrendo a síndrome do impostor, para isso ajudar vocês a não só vencer os seus medos na sua jornada, mas também ajudar vocês a se colocarem em determinadas situações que vão pedir para vocês se colocarem. Então é importante vocês vencerem a questão da exposição. Vencendo a síndrome do impostor, vocês vão conseguir. A questão de acabar com o perfeccionismo. Isso também ajuda vocês a entrarem ou trilharem um novo patamar na sua jornada. É importante vocês também acabar com a questão de não se considerar autênticos na sua jornada, vencer a questão da rejeição. Quando a gente pensa que a gente não é capaz, quando a gente acha que as nossas ideias não vão agregar, a gente acaba ali gerando, se excluindo do grupo, e achando que você está sendo rejeitado, mas não. Então fazer parte. Então é o que eu digo para vocês hoje em dia, sejam vocês, acreditem na verdade de vocês, que vocês têm muito a contribuir com a empresa que vocês participam, e isso vai levar vocês a outros patamares. Então é isso, acreditem em vocês e de fato vocês não são uma fraude. Obrigada.